Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A seleção brasileira derrotou na noite de ontem o Paraguai por 1-0, gol de Vini Júnior no finzinho do primeiro tempo. Resultado que classificou matematicamente o Brasil para a próxima Copa do Mundo. Não foi um jogo de placar dilatado, mas também não foi um jogo que fugiu do controle do Brasil em nenhum momento. O Paraguai vinha de 9 jogos de invencibilidade, jogava pelo empate para também carimbar sua classificação, fez muita cera desde o início do jogo com o goleiro Gatito, mas apesar do placar mínimo, foi um jogo de imposição ofensiva, boas atuações individuais das trocas promovidas pelo treinador em relação ao último jogo e algumas sinalizações sobre como o time vai se padronizar daqui para frente. Já vai deixando aí o seu like, a inscrição, o hype se possível, compartilhem o conteúdo e deixem o feedback de vocês nos comentários, assim como suas impressões sobre esse jogo, beleza? Tivemos 3 mudanças na escalação. Saíram o Gerson, o Estevão e o Richarlison, e entraram o Rafinha, voltando de uma suspensão, o Martinelli e o Matheus Cunha. Antes do jogo começar e batendo o olho na escalação, eu imaginei que ele manteria o 4-4-2 da estreia, mas alterando apenas algumas peças para deixar o time mais ofensivo, com algumas trocas do meio para frente e até aproveitando o bom desempenho defensivo da estreia, ele não quis alterar nenhuma peça da primeira linha e nem na dupla de volantes, mas tínhamos que esperar para ver o jogo começar para ver se a formação realmente seria essa. Eu teria mexido ainda mais no time. Eu trocaria os 2 laterais, eu poria o Wesley e o Carlos Augusto como titulares, eu trocaria o Bruno Guimarães pelo Ederson ou o Andreas, para testar o time mais solto, eu manteria o Estevão como titular, escalando-o por trás do Matheus Cunha, abriria o Rafinha e o Vini pelos lados. Inclusive o Ancelotti cortou do banco dessa vez o Carlos Augusto e o Andreas. Curiosamente, na primeira lista original, que um técnico opta por levar jogadores a mais, ninguém se machuca e é preciso fazer esses cortes na relação. No primeiro jogo, o Rafinha estava suspenso, o Wesley ficou fora do banco. Dessa vez, a opção foi por tirar o lateral da Inter e o meio-campista do Fulham. Quando a bola rolou, a gente teve a confirmação que o time realmente partiu de 4-4-2 com 2 linhas. E como o Brasil teve mais a bola do que contra o Equador, a gente pôde ver naturalmente a variação ofensiva. Deixa eu checar aqui o enquadramento. Só levantar aqui um pouquinho, para vocês poderem ver exatamente o que eu vou dizer. O Alexandro ficava de base junto com os zagueiros na saída de 3. O Wanderson subia, dando amplitude pela direita e ajudando o Rafinha a ficar mais próximo aqui da área. O Martinelli se mantinha aberto pela esquerda com o Vini no meio espaço daquele lado. E o Matheus Cunha saindo da área, vindo receber a bola dos pés dos volantes, até caindo pelos lados, por vezes, Essa aqui é a função pura de um falso 9. Então o time teve essa variação aqui, com bola que ficou bem mais visível, para uma espécie de 3-2-5 ou 3-2-3-2, 3-5-2, se chame como quiser. O importante é ter em mente que eram 3 jogadores aqui na saída de 3, os 3 jogadores mais recuados, os 2 volantes, o Matheus Cunha centralizado, o Wanderson e o Martinelli na amplitude, o Rafinha e o Vini mais dentro da área. Tá com o Rafinha, às vezes, partindo um pouco mais aqui do lado direito, mas bem mais próximo do gol do que o ponta do lado oposto, que era o Martinelli, beleza? As primeiras chances do jogo foram naturalmente do Brasil, uma delas com o Rafinha batendo o rasteiro da entrada da área, nas mãos do Gatito, e outra com o Cunha cruzando da direita para o Vini no segundo pau, mas o camisa 10 acabou chegando atrasado. O Paraguai, apesar da postura defensiva, já que ele jogava pelo empate para carimbar vaga na Copa do Mundo, beneficiado, assim como nós, da vitória do Uruguai mais cedo contra a Venezuela, tinha 2 planos para tentar agredir o Brasil. Os contra-ataques, em que inclusive em uma das escapadas o Vini teve que parar com falta, levou amarelo, estava pendurado, está fora ali do próximo jogo. E a marcação em pressão alta. Teve uma saída de bola do Brasil que eles forçaram muito o erro e quase recuperaram a bola ainda dentro da área do time do Ancelotti. Outra artimanha dos nossos adversários era tentar picotar o jogo nos tiros de metas, com as demoras do Gatito para cobrar e as famosas ceras depois de lances de ataque do Brasil. Na melhor chance, até os 35 minutos, quando o Martinelli fez uma bela jogada de linha de fundo e cruzou com desvio no segundo pau, o Matheus Cunha embaixo da trave, meio desequilibrado, sem ângulo, mas livre de marcação, errou o gesto técnico ali do cabeceio, acabou perdendo uma grande chance. Era tamanha a liberdade dele que ele poderia ter tentado o cabeceio para o gol, mas eu acredito que ele tenha tentado ajeitar
para alguém que viria de trás no meio da área. Mas ele estava tão sozinho ali que se foi uma tomada de decisão consciente, foi completamente errada. E se foi um erro de gesto técnico para tentar cabecear a bola, nossa, a cabeçada foi muito torta, sem direção, e logo depois desse lance, o Gatito caiu no chão, foi atendido em campo e gastou quase 4 minutos de jogo. O Bruno Guimarães cobrou uma falta na lateral da área de forma direta, quase todo mundo esperava que fosse um cruzamento, não conseguiu surpreender o arqueiro adversário, e é claro que nesse tipo de jogo, o tempo vai passando, o gol não sai, o time vai ficando ansioso, vai precipitando mais os lances que tem que ser executados com mais calma, né? O nervosismo e a cobrança da arquibancada acaba refletindo no time em campo. Isso não era nada interessante para o Brasil em termos de resultado. Mas o gol finalmente sai aos 43 do primeiro tempo. Jogada ótima pela direita do Rafinha, encarando 3 marcadores. Ele chegou a ser desarmado, mas o Matheus Cunha ficou com a sobra, levou para o fundo, cruzou rasteiro para o Vini Júnior na pequena área, quase que como um 9 se jogar para abrir o placar. Gol importantíssimo para tirar a atenção que a demora para o gol sair já estava instaurando no estádio. Sem falar que ir para o vestiário no intervalo vencendo o jogo também seria fundamental para recolocar a cabeça no lugar, beleza? Números do primeiro tempo foram 6 finalizações do Brasil, 2 no alvo, contra 2 do Paraguai, nenhuma em direção do gol do Alisson. 74% de posse de bola brasileira contra 26% do adversário. Eu também estou dando uma atenção especial para o número de passes nessa estatística de posse. Foram 308 passes trocados, com 86% de precisão, contra 113 e 63%. Ou seja, o Brasil foi um time mais dominante dentro do campo de ataque, principalmente, e mais assertivo em suas ações. A opção por um jogador que joga mais fora do que tentando atacar a profundidade, como o Matheus Cunha, no lugar do Richarlison, se provou muito acertada. Até para abrir ali esses espaços para o Rafinha por dentro e permitindo a maior presença ofensiva do Wanderson, assim como o jogador de mais dribles e jogadas individuais, como o Martinelli, em detrimento do Gerson pela esquerda, principalmente por conta do Alexandro ficar ali um pouco mais preso. E aí ter virado o primeiro tempo vencendo fez muito bem para o Brasil, que voltou rodando a bola muito mais rápido, com mais movimentação, com uma pressão alta muito mais eficiente, não deixando o Paraguai passar do meio campo nos primeiros 15 minutos de etapa final, e quase marcando um golaço, tá? Com o Bruno Guimarães de cobertura. Meio que sem querer, eu acredito que a intenção dele tenha sido levantar a bola na área, mas a bola encobre o Gatito, e aí o zagueiro Cáceres tirou de cabeça o gol que era iminente da seleção brasileira. A bola tinha direção, se não fosse o zagueirão ali para cortar o lance, teria sido o segundo gol do Brasil. Mas aí ter voltado no intervalo com tamanha intensidade cobrou seu preço. O Paraguai passou a frequentar mais o campo de ataque e até conseguir algumas finalizações. Para se ter uma ideia, até os 28 da etapa final, eles já tinham finalizado mais vezes durante o segundo tempo do que em todo o primeiro e também mais do que o Brasil. Foram 3 contra apenas uma nossa. A primeira troca do Carleto foi então mudar a lateral esquerda. Saiu o Alexandro, entrou o Beraldo. Por mais que saibamos que o papel do lateral do Flamengo era mais defensivo e que o zagueiro do PSG também pode fazer a função, nessa hora eu lamentei muito não ter o Carlos Augusto nem no banco. Ele também pode fazer esse papel de terceiro zagueiro e também tem o escape ofensivo que falta tanto ao titular quanto ao substituto dele nesse jogo. Segundo as trocas, saíram o Vini e o Matheus Cunha, entraram o Richarlison e o Gerson. Com isso, o Martinelli foi empurrado mais à frente, né? E o possível futuro jogador do Zenit entrou na meia esquerda. Já já eu quero falar sobre esse movimento de mercado que o Gerson pode fazer e como isso pode impactar na sequência dele na seleção. Última troca do Ancelotti foi nos minutos finais, saiu o Wanderson, entrou o Danilo na lateral direita. O Danilo que fez um papel importante, quase como um auxiliar do Ancelotti ali, um elo importante para deixar o professor a par das características dos jogadores. Muitas vezes a gente via o Carleto indo conversar com o Danilo enquanto ele estava na reserva, às vezes destacado ali dos demais jogadores do banco. Números finais do jogo: 11-5 em finalizações para o Brasil, 4-1 no alvo, 73% contra 27% de posse de bola. 581 passes trocados, menos passes no segundo tempo do que no primeiro, com 85% de acerto contra 216 do Paraguai, com 60% de eficiência. Vamos então às considerações finais sobre essa data FIFA e o que a gente pode esperar para as próximas. O Ancelotti manteve a linha defensiva do primeiro para o segundo jogo. Foram 2 jogos sem tomar gol. A defesa foi a única coisa elogiada na partida contra o Equador. Então acredito que esses 4 jogadores, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandro, saem na frente para se manterem
como titulares na próxima partida. Por mais que eu tenha quisto ver o Wesley e o Carlos Augusto mais testados, convocação, salvo problemas de lesão, não deve ser problemas para nenhum deles, né? No caso dos 4 ali que foram titulares nos 2 jogos. Destaque principalmente para o zagueiro Alex, né? O Alexandro do Lille, que vai estimular uma disputa boa ali por titularidade quando o Gabriel Magalhães, voltar a ficar disponível para convocações. Segundo ponto, importantíssima a volta do Casemiro para dar consistência ao meio-campo e qualidade na saída de bola. Você que me acompanha aqui há mais tempo me viu pedindo o Casemiro muitas vezes de volta na seleção. Graças a Deus ele voltou e está tomando conta ali do meio-campo. O Bruno também cresceu jogando como 8 e não como 5. Se ele foi muito criticado por um excesso de burocracia nas jogadas contra o Equador, contra o Paraguai ele foi muito bem. Inclusive ele finalizou muito bem também uma última boa jogada ali do Brasil no segundo tempo, uma bomba exigindo boa defesa do Gatito ali numa jogada do Rafinha, rolando para ele para trás, ele soltou o pé e o goleiro paraguaio fez uma grande defesa. Terceiro ponto aqui que eu quero observar, o 4-4-2 me pareceu realmente a formação que o Ancelotti vai implementar como a ideal do Brasil nessa passagem dele por aqui. Mas foi nítido o crescimento do time jogando com um ponta pela esquerda e não com um meio-campista, como o Gerson que atuou no primeiro jogo. Vale lembrar que o Estevão foi bem, né, na ausência do Rafinha contra o Equador, e o Rafinha joga pela esquerda no Barcelona. Nessa data FIFA não tivemos o Rodrigo, mas o Martinelli fez uma ótima partida contra o Paraguai. Ganha pontos o Martinelli para se manter na lista na próxima convocação e larga na frente na briga pela titularidade. Mas o Rodrigo, quando voltar, vai estimular ali uma briga boa e talvez implicar a mudança de lado do Rafinha, ou não, já que ele também joga bem pelos 2 lados, beleza? Sobre o Gerson, acho que ele perde espaço na titularidade com a troca de treinador. O Ancelotti deu voto de confiança nele no primeiro jogo, mesmo fazendo uma função diferente. Ele não chegou aí mal, mas perdeu a vaga no segundo. Se ele realmente deixar o Flamengo e ir para o Zenit, vai ficar mais difícil para ele se manter nas próximas listas. Vai se esconder num futebol que não disputa torneios a nível continental e não tem um campeonato nacional entre os mais assistidos, entre os mais fortes. Esse movimento pode fazer ele perder espaço, tal qual o Luiz Henrique, quando também fez a opção por ir jogar nesse clube. A não ser que o Ancelotti tenha se impressionado tanto com o que viu do Gerson nos treinos nesses últimos dias, que o considere intocável. Nada me sinaliza que foi esse o caso. Né? Do contrário, ele não teria ido para o banco no segundo jogo, beleza? Matheus Cunha fez um jogo muito bom contra o Paraguai. Deu assistência para o gol do Vini, entrega uma participação criativa fora da área importante e, taticamente, ele tem um papel semelhante ao que o Neymar pode entregar. Se o Ancelotti ainda pensa no Neymar como uma figura importante para a seleção, eu acredito que esse seja o papel, na dupla de ataque, saindo da área. Mas o Neymar é uma grande incógnita, né? Fisicamente, principalmente, eu vejo como mais provável que ele não esteja disponível em outras listas do que consiga ter uma sequência a ponto de poder ser um titular da seleção. Se ele for titular, talvez ele até implique uma mudança de posição do Vini. O Vini pode vir para a segunda linha de 4, fazer essa ponta esquerda que ontem o Gabriel Martinelli fez. Mas eu não acho que deva se pensar num time titular, pensando em ter o Neymar entre os 11. Mas ele pode ser uma alternativa importante para se ter no banco. Poder impor algum respeito ao adversário. Mal comparando, o Ronaldinho Gaúcho fez falta na Copa do Mundo de 2010, porque em alguns momentos o Dunga olhava para o banco e não via um jogador para resolver partida. Ou para impor um respeito, para sair do banco, sendo um cara, né, que assuste mais o adversário. O Neymar pode ser esse cara. Tá? Se a gente não confia tanto mais assim no Neymar, a gente, no caso eu, não tô mais tão crente no Neymar como uma figura fundamental para o time titular da seleção brasileira, ter ele no banco pode ser importante, beleza? A gente pode ter a chance de não cometer o mesmo erro que cometemos não levando o Ronaldinho para 2010. Hoje o Matheus Cunha larga na frente para ser o companheiro do Vini ali no ataque. Por mais que o Vini busque mais a ponta do que ataque espaços por dentro, o gol dele ontem foi de um autêntico 9, que ele não é e não foi, mas a jogada foi de um legítimo centroavante, beleza? Eu lamentei não ter visto nenhum minuto do Ederson da Atalanta, queria tê-lo visto jogar, assim como também queria ter visto o Wesley, que ainda é jogador do Flamengo, que estava pedindo passagem, mas não atuou nessa data FIFA. Olho também nesse movimento de mercado que o Wesley provavelmente vai fazer. A gente não sabe para qual clube ele vai, mas é iminente a saída dele do Flamengo para o futebol europeu. Vamos ver como vai ser o desempenho dele no futebol europeu, se ele vai conseguir ser titular
no clube que ele vai. E quando ele sair, o Danilo provavelmente será o titular do Flamengo na lateral direita. Ou o Varela. Mas o Danilo, acredito que foi contratado até pensando nisso, né? Ah, mas ele foi contratado como uma alternativa de zagueiro. Mas ele pode fazer ali um papel ali de base também no Flamengo. E se ele for bem, for titular e o Wesley não conseguir jogar, infelizmente para muitos de nós, o Danilo vai se manter entre os convocados na seleção. Então, vamos prestar atenção nisso aí, até porque a próxima data FIFA ainda vai demorar, tem muita coisa para acontecer, beleza? Para a próxima convocação, eu acredito que a gente vai ter uma lista muito mais autoral ali do Ancelotti, né? Mesclando a observação que ele vai fazer de jogos em loco aqui no Brasil. Provavelmente ele também vai viajar para a Europa para observar alguns jogadores que atuam lá dentro da próxima temporada e vai fazer essa mescla aí com esses treinos que ele teve para essas duas partidas, e aí vamos ver que trocas ele vai fazer. Tivemos alguns jogadores lesionados que não puderam ser convocados, como o Magalhães, como o Endrick, outros por motivos variados acabaram sendo preservados por não estarem 100%, é o caso do Rodrigo, do Pedro, do próprio Neymar, e tivemos algumas convocações que eram mais bola de segurança, jogadores de confiança, por já terem trabalhado com o treinador. O Casemiro, por exemplo, aproveitou muito bem a oportunidade. O Richarlison, nem tanto. Enfim, o Brasil agora está matematicamente classificado para a Copa, então podemos dar mais ênfase agora nos próximos jogos para desempenho e sequência na montagem do time do que no resultado, para ter paz, coisa que não estava vindo com o Dorival. Aqui a gente já tem um ponto de partida, já tem uma boa estrutura, já tem uma sequência ali nos primeiros 5, 6, 7 nomes ali do time titular. Do meio para frente a gente já começa a pensar em algumas alternativas, além da natural maior paciência e boa vontade com um técnico que é mais qualificado, que é estrangeiro, que não conhecia alguns jogadores que atuam por aqui, que chegou agora, que não tem nenhuma dúvida que será o nosso comandante no Mundial do ano que vem. Então agora a gente vai ter mais tranquilidade para finalizar essa preparação do elenco para a Copa do Mundo, que é o grande objetivo. Vamos continuar acompanhando então o trabalho do Ancelotti, aniversariante do dia de ontem, que ganhou de presente sua primeira vitória como comandante da seleção brasileira, e até um bonito mosaico, né, que emocionou o nosso treinador antes do início da partida. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!